Muito obrigado pelas suas perguntas e provocações absolutamente essenciais, a questão do investimento conjunto, né, dos BRICS, né, nessas fontes energéticas, né, e o que se alcançou até agora com as negociações que já ocorreram no âmbito das diversas instâncias internacionais sobre esta matéria. Professor Pinguelli, por favor. Na mesma direção que as apresentações tocaram e que você comentou, interessante dar o exemplo aqui do Brasil, não é? Temos uma indústria aeronáutica que é de tecnologia atual, que surgiu de uma iniciativa do Estado brasileiro, do Ministério da Aeronáutica, criando essa indústria, a partir de um instituto tecnológico também criado pelo governo. Também outra área onde o Brasil tem uma atividade tecnológica importante é o petróleo, onde isso se deu devido a uma empresa do Estado, estatal brasileira. Poderíamos ainda acrescentar a agricultura, que é talvez a área de maior sucesso econômico do Brasil, onde existe a Embrapa, que é também uma empresa que realiza desenvolvimento tecnológico e criada pelo Estado. Mas, se você abrir os jornais, ligar a televisão, é afirmado pelos economistas exatamente o contrário, que é a iniciativa privada que faz. É curioso como é que uma afirmativa sem nenhum fundamento continua a ser repisada, como se a crise de 2008 não tivesse acontecido e estivéssemos em pleno êxito do neoliberalismo. Há um debate eleitoral no Brasil agora, onde praticamente os três candidatos, mesmo o mais à esquerda, dos que se presume, não enfrenta esse problema de frente. E vivemos num mundo da ilusão, onde se defende que é o mercado livre que vai resolver todos os problemas, inclusive o do efeito estufa e da mudança climática. Obrigado, professor Pinguelli. Acho que a sua colocação também é absolutamente essencial. Não existe experiência no Brasil de sucesso do ponto de vista tecnológico onde o Estado não tenha tido um papel fundamental. Acho que esse é um pouco uma das suas mensagens principais. Eu acho que ela é absolutamente importante e realmente, quer dizer, que a grande imprensa não ajude essa discussão é compreensível, tendo em vista o viés que ela tem, mas que ela não seja mais explorada pela sociedade como um todo, é realmente uma incógnita muito grande. Queria ver se mais algum membro da audiência gostaria de utilizar a palavra e levantar pontos e questões para a nossa mesa. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou aluno de mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais pelo IUPERJ, aqui do Rio de Janeiro. E muito se tem falado sobre a questão de impactos ambientais no mundo, sobre a questão de que a natureza está devolvendo tudo que nós estamos colocando como dejetos e lixo. A minha pergunta ela é muito pontual. Ela é a seguinte: o que o bloco BRICS tem feito como bloco econômico mesmo e como países parceiros e irmãos para tentar solucionar essas questões dentro do próprio eixo? A gente tem problemas seríssimos com a questão de lixo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e já se fala também de energia limpa através do lixo reciclável. A China, ela é um país que altamente poluente também, como a Rússia através do seu petróleo, a Índia de igual maneira.
E a África do Sul até, acho que em menor escala dentro de todos esses países. A pergunta, eu volto a fazer, ela é muito pontual. O que o BRICS tem feito para poder dar uma solução conjunta em relação a isso? Obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo. A colega no fundo, por favor, se puder. Bom dia, eu queria agradecer pela mesa, acho que é muito importante os temas que a gente está tratando nesses dias. Meu nome é Karina, eu sou pós-doutoranda do PEPED da FRJ. Ai, tem mesmo? Bom, minha pergunta é a seguinte, a gente está aqui falando sobre meio ambiente, economia, né, financiarização, os mercados financeiros, novos paradigmas e BRICS. Eu queria ouvir dos palestrantes o que o BRICS tem para trazer, né, quais são as oportunidades com relação a esse novo paradigma da economia verde, que o que eu tenho visto, né, ao meu ver, você tem uma financiarização da natureza, que afeta principalmente as classes que são mais vulneráveis, que a gente tem visto que são as que são mais suscetíveis às mudanças climáticas, por exemplo, e, ao mesmo tempo, a gente tem visto uma participação muito grande do Estado, e muitas vezes reforçando estados dos BRICS. Por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, onde a gente está implementando uma Bolsa Verde, né, no Estado. Então, eu queria ouvir um pouco quais são as perspectivas dos BRICS em conjunto e quais são os desafios que esse novo paradigma coloca para a gente. Obrigado, Karina. Sua pergunta é muito importante. Não vou respondê-la, que os colegas vão, mas, sem dúvida, acho que a mensagem que sai desse início aqui é que, se há uma solução de transformação paradigmática, ela não virá do centro do capitalismo. Entendeu? Acho que essa é uma provocação que eu faço à mesa aqui também. Quer dizer, o sistema está tão imbricado nos interesses, né, do velho paradigma. E a gente pode ver, por exemplo, o primeiro discurso do presidente Obama nos Estados Unidos, quando foi eleito, era uma maravilha do ponto de vista de transformação da estrutura produtiva, e rapidamente, né, ele foi enquadrado pela indústria de petróleo norte-americana e pelos interesses, né, do setor financeiro daquele país. Então, podemos falar de Europa, não virá dali. Se vier de algum lugar, tem que ser fora dali. Acho que os BRICS, essa é uma provocação muito importante que você nos coloca aqui. Temos outras inscrições, por favor. Professor José Carlos, nosso coordenador. É um pouco na linha aí disso que está sendo discutido, a questão do papel do Estado. Ontem a gente teve uma conversa particular lá com a Ian, da equipe chinesa, e às vezes eu fico pensando, lendo o noticiário internacional, a violenta pressão ideológica dos grandes aparelhos ideológicos do Ocidente sobre a China, para a China orientar sua economia, principalmente pelo mercado. E eu fico pensando, nós tivemos a maior crise da história do capitalismo, decididamente, em muitos aspectos. Essa crise de agora é maior do que a crise dos anos 30. Essa crise é uma crise nascida no setor privado, na especulação privada, né? Essa crise é culpa exclusiva da ideia de autorregulação dos mercados, né? E o país que transita nessa crise de forma mais competente e mais exitosa é a China. E eu fico curioso de ver a pressão ideológica sobre a China para mudar o seu regime, mudar o seu sistema, né? Tornar-se mais orientada para o mercado, quando, na verdade, a orientação de mercado é que levou o mundo à maior crise da história. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer a oportunidade da palavra nesse momento? Ou eu passo a palavra a alguém? Não é claro? Não quer falar nada? Não, professor, não. Depois passo. Não,
A questão é a seguinte: existem diferenças entre os BRICS. O Brasil tem peculiaridades muito distintivas em relação à China, à Rússia e tudo mais. É o país mais, digamos assim, influenciado pelos Estados Unidos. Em razão disso, essa ação, que é, na realidade, uma ação política, que é uma ação que desvincula o Brasil da influência americana, essa ação sofrerá uma oposição política. A ligação dos BRICS mesmo sofre uma oposição política. A gente vê, por exemplo, isso na questão da Ucrânia, em que o Ocidente está procurando enfraquecer a União Soviética e a Rússia, e a Rússia faz parte dos BRICS. O enfraquecimento da Rússia, na realidade, é o enfraquecimento dos próprios BRICS. Existem certas questões que os BRICS poderiam, ainda na área de tecnologia, poderiam desenvolver, como, por exemplo, a questão dos backbones da internet, dos servidores, que hoje estão quase todos nos Estados Unidos e que sujeitam quase todo o mundo à espionagem norte-americana. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, que existe uma questão política, afora a questão ecológica e afora a questão econômica. A questão financeira e a questão econômica é fundamentalmente uma questão política. Qual seria a posição dos BRICS em relação a esse embate político que necessariamente haverá? Isso é uma questão que a gente precisa considerar. E como isso seria levado no Brasil, que é o país que mais sofre essa oposição, mais é atacado ideologicamente, para que a gente, digamos, novamente nos alinhemos ao que nós tínhamos antigamente, de ficar inteiramente a favor dos americanos, até em razão do que aconteceu no Brasil, que a gente combateu o comunista na Guerra Fria, e os comunistas eram os nossos jovens que foram torturados e tudo mais, em nome de uma guerra dos Estados Unidos com a União Soviética na época. Então, a pergunta que eu teria é qual é o enfrentamento político que se dará, por exemplo, no Brasil, e principalmente no Brasil, em relação a essa questão. Um outro assunto também é qual o papel da universidade. O papel do Estado, evidentemente, é importante, mas qual o papel da universidade nessa questão? Como é que a universidade vai melhorar a nossa visão de mundo, a visão de mundo da sociedade, que hoje está totalmente sofrendo uma influência ideológica, que muitas vezes feita pela imprensa, pela grande imprensa, particularmente no Brasil, e que favorece uma visão que é a visão da exploração do próprio trabalhador, das camadas mais simples. Essa questão, que é uma questão que tem a ver com a desigualdade, também precisaria ser enfrentada, porque a desigualdade, por exemplo, aqui na Baía de Guanabara, se a gente sair, está tudo poluído. Isso quem faz são as pessoas mais simples, com as favelas, que estão ao lado dos rios que desembocam na Bahia. Como tratar isso aí? Como conscientizar as pessoas em relação à questão ecológica, as pessoas mais simples? Então, seriam essas as perguntas que eu teria. Muito obrigado. As suas duas perguntas são absolutamente essenciais. A primeira, eu poderia dizer que ela é importante porque toda essa discussão nossa tem que ter essa colocação de que estamos subordinados a essa questão política mais importante. Eu sou daqueles que acham, por exemplo, quando os BRICS avançaram no sentido de criar um banco, dos BRICS, eu costumo dizer para os alunos que cutucamos a onça com a vara curta. Não sei como é que os tradutores vão fazer para passar isso para o inglês, mas você vai no âmago da questão, que é a questão do sistema financeiro. Evidentemente que não é objetivo, há uma mesa nesse seminário para tratar dessa questão, mas a sua colocação é absolutamente central para colocar o debate aqui na sua real perspectiva política. E segundo, a questão da universidade também é fundamental, Quer dizer, e aí é um dos pontos onde a gente tem muita diferença entre a organização das nossas instituições, mas no nosso caso brasileiro a gente vive nos últimos 15 anos uma ideia absolutamente ingênua de que a universidade tem que virar uma empresa, e esquecendo de que mesmo no centro do capitalismo, eu me lembro de um texto do National Institutes of Health, que eu li alguns anos atrás, que mostrava que, no caso norte-americano, a não ser 3 ou 4 universidades, o MIT era uma delas, mas não era a única, todas aquelas outras que criaram incubadoras, centros de transferência de tecnologia, tudo dava prejuízo lá. Quer dizer, são modelos institucionais
importantes, em alguns casos, não estou desmerecendo, mas que mereceriam uma discussão muito mais aprofundada, né? Esse papel da relação da universidade com as questões do sistema produtivo como um todo. Acho que a China tem uma experiência mais interessante nesse aspecto de como ter saídas virtuosas para essa questão da aproximação. Mas, enfim, vamos continuar com a nossa sessão. A professora Maria Clara, acho que tinha se inscrito. Queria talvez retomar um pouco esse último ponto que o colega levantou. Então, eu acho que a mesa levantou, né, com bastante propriedade dois problemas muito importantes, né, contemporâneos, onde a gente vê o aumento, né, do poder das finanças e também o crescente poder e concentração por parte dos capitais multinacionais, né? E quando a gente avalia um pouco o desenrolar das negociações internacionais, multilaterais no campo ambiental, a gente vê que se em 92, né, de alguma maneira, houveram avanços, né, nas negociações, né, se foi possível, naquela altura, ter algum nível de consenso em cima do protocolo de Kyoto, quando a gente percebe agora nas últimas negociações da Rio+20, a gente vê que os avanços foram muito mais restritos e a gente percebe também que esses avanços estão mais restritos em cima de uma enorme influência por parte desses interesses, né, em termos das negociações multilaterais, né? Então, a gente vê que o interesse do setor financeiro e também por parte das transnacionais atualmente tem uma capacidade muito mais bem articulada em termos de influenciar essa agenda, né? Então, a minha pergunta diz respeito, em termos dos BRICS, né? Como nós poderíamos pensar a questão do desafio também por parte do tema da articulação e da mobilização social para o enfrentamento desses problemas. Então, a gente tem aí claramente colocada uma agenda de construção institucional, de desafio de construção política, onde eu acho que a gente não pode descartar esse lado, né, da construção também dos atores, né, que são fundamentais estarem participando desse debate e estarem influenciando também nessa agenda. Então, eu acho que isso é uma outra frente, um grande desafio para esses países, e eu sugiro, faço essa provocação também à mesa, né, como pensar esse desafio. Obrigado, Maria Clara. Vamos fazer uma volta aqui aos nossos conferencistas, né, e eu acho que haverá espaço para que a gente possa continuar. Desculpa, não tinha se inscrito? Eu vou passar a palavra ao nosso convidado indiano, para depois a gente encerra e volta. Desculpa. Well, since we're discussing ethics and environment, I thought it's important to remember that the future of human civilization hinges on sustainable development. There are several historical examples of societies fatally undermining their ecological security, with the resultant eco-meltdown leading to their downfall. Two examples readily come to my mind. One was the early Sumerian civilization that came up along the Tigris and Euphrates rivers in what is now today's Iraq. Another example is Central America's Maya civilization. In both cases, water and land degradation stunted food production, causing the downfall of these two civilizations. The question that we need to be debating is, what is behind today's environmental crisis? What factors are contributing to it? I heard some references, but one factor could be demographic, another factor could be economic growth, the rapid economic growth that we have seen. Since 1960, the global population has more than doubled. But in the same period, from 1960, global GDP has increased tenfold. But the biggest factor, the single biggest driver of the environmental crisis today is consumption growth.
The average human being is consuming more resources, natural resources, in the form of industrial and agricultural products. The big question is, how do we actually rein in, control consumption growth? I heard references to the private sector, the financial architecture, who's going to control consumption growth? Because that is at the root of today's environmental crisis. For example, obesity as a global problem has more than doubled in prevalence since 1980. According to a study published fairly recently in the British medical journal, BMC Public Health, if the rest of the world had the same average BMI, that is body mass index, as the United States, if the rest of the world had the same BMI as the United States, it would be the equivalent of adding 1 billion extra people to the global population. It just tells you how, in the last 30, 40 years, not only has the population expanded, but actually we have grown fatter. The average human being has grown fatter in the last 30, 40 years. And this consumption growth is at the root of many of our problems. And I would like our panelists to address this issue. Who can rein in consumption growth? The state, the private sector, medical professionals, civil society, the media, who? Who should play a role in, for example, in promoting healthier diet? Obrigado. Importante questão de como é que com esse tipo de consumo a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos voltar a palavra então aos nossos conferencistas, começando com o professor Zhu. Muitos pontos levantados, evidentemente nós esperamos que todos sejam respondidos, mas professor, por favor. In this moment, I think the environmental standards are very important because it can be we can limit the environmental pollution in China. But this moment that in China, the first is the water pollution is very big problem because of the repeated development of industrial and agricultural production, and before 5 years ago, in our country, we made a bigger investment on environmental research, especially the water pollution, to solve the water pollution, have a bigger had a bigger project after that, in China we are carrying out the another bigger project on air pollution control. In order to control the environmental pollution, we should
we should to take the better environment standards. That's all. Thank you. Thank you very much. Professor? Yes, please. Lots of questions are related to Chinese economy, and Professor Zhou is an expert of environment. I may add some comments to his reply. So basically, everybody is very interested in Chinese economy and pollution. Yeah, we have to admit that China has contributed a lot to pollution, right? And there is even arguments that actually the Chinese exports and Chinese production made in China has contributed a lot to the pollution in California. But basically, such argument ignore one important thing. That basically, if without China's production, how about without China's production and maybe exports, Americans will also produce their own complex, and they will increase even higher pollution. Yeah, so basically here we have to admit that maybe in the stage of development, every country has experienced night pollution, and we know that there is pollution in England, and they also had they had done a lot. They spent almost many years to clean their rivers. Yeah, this is what is happening in China, and we have done a lot to decrease pollution. So what has China done? Firstly, we increase the criteria of environment. Yeah, Professor Zhou is an expert, and he has done a lot to increase the environment criteria. And here we know that basically the pollution of water and pollution of soil is very dangerous in China. You know, basically I have to buy some foreign food for my son. Yeah, I have to admit that. But Chinese government has already realized the big problems, and we have done a lot. So in addition to increasing the environment criteria, China also employ a very important role to push the local governments to increase to push the local governments to input more on their pollution reduction. So firstly, China is a centralized, political centralized economy, as I talked about yesterday, and basically the local officials are asked to meet some requirements on environment reduction. For example, the usage of energy, we have the upper limit. And if some city meet that line, the local leaders will lose their possibility of promotion. So that's a very hard requirements on local governments. And you know what happened in China? Basically, in the end of last year, lots of cities didn't allow the company to produce because they already had the limit, the city limit. So I think that it's very easy for China to adjust their policies because we have very strong incentive for local governments. Yeah. So I think that China will do even better in the near future. But
basically the most important thing is the government should realize how important and how risk of China's pollution now. Yeah. Okay. Yeah, that's. China, India, bilateral. No, it's not bilateral. Actually, it's not. Sorry, I do have a question for you, actually. It's a question directly addressed to China. Now, we all know that the per capita emissions, greenhouse gas emissions of the United States are far and away the highest in the world. The greenhouse emissions of the United States are 25 tons per person. In China, it is 4.1 ton per person. In India, it is 1.2 ton per person. The fact remains that because China has been growing as fast as it has and its GDP has become very large, its total GHG emissions are higher now than that of the United States. Now my question, I was just putting the facts here. The question is the following. What we also know is that the energy efficiency of every additional unit of GDP in China has been actually increasing. It's been worsening. So in other words, energy use per unit of output has been increasing. Now, yes it is, that's what the numbers are showing. That the energy use of every additional unit of GDP has been increasing. By contrast, in India, the energy efficiency of GDP has been systematically declining for the last 20 years. So my question is, what is the national plan of action that is in place in China for reducing energy efficiency of output? Because if that doesn't happen, then the total GHG emissions of China will grow even more. We're on the same side. Please don't misunderstand. Otherwise, the BRICS wouldn't be negotiating together against the West in Copenhagen, etc. But the issue still remains that if energy efficiency is worsening in China with additional output, it's not good enough to say, oh, the world wants our output, the world wants our exports, so it has to live with our energy consumption as well. So, a very quick response. I think that information was not the updated one. Basically, since last year, at least I know the energy efficiency has been much better now. So what has the Chinese government employed a lot of new technology to improve their guarantee their criteria of environment. At the same time, we have a lot of physical subsidies for cleaner energy. For example, we have. I'm not too sure, but basically, Shanghai and Beijing competition for Tesla. And the Chinese government applied 30. Shanghai. I'm not too sure. But I'm not sure about the correct data. But at least the Shanghai government will subsidize the person who buy Tesla 10,000 yuan. Yeah, for each vehicle. And at the same time, the Shanghai, the car license is very expensive. If we want to have Shanghai, the permission of driving, it will cost around let me see. The lowest data is 100 and so it's about 80,000 renminbi. So and now for Tesla, Shanghai government just issue a free permission for that. So that's a very big support of cleaner energy usage in China.
I think it's turning better. Obrigado, professora Yan, pelas suas considerações. Tivemos esse debate intermediário também importante. Eu acho que é muito importante a sua lembrança de políticas específicas feitas, desenvolvidas pelo governo chinês em seus diversos níveis. É importante lembrar o nível nacional, mas também o nível local. Estou vendo aqui a tese recém-terminada da Gabriela, que é sobre energia eólica. Ela olha em detalhe o caso chinês, que é um excelente exemplo de intervenção voltada ao desenvolvimento tecnológico específico para as necessidades do país, usando as suas capacitações e centrado na busca de soluções alternativas. Mas vamos passar imediatamente a palavra para o meu amigo professor Hasga, para que ele possa pegar essas 15 ou 20 questões que foram colocadas. So, thanks very much for the issues that people have raised. It certainly, I think, contributes to deepening our discussions and also raising some issues that I think would benefit from being clarified. So what I hope to do, because I've listed them alphabetically using English, and it comes to 1/3 of the alphabet. To start off, the issue about what happened at Copenhagen. And I think you've also answered the questions, as you've raised it. Yeah. That wasn't BRICS, that was basics. And it was quite specific in terms of how it came together. There was a brilliant photograph, if you would remember. I think it featured in most of the BRICS countries' front pages. It was all the heads of state, our heads of state, sat, and the chair of the table was Obama. Yeah. Now, I think it's quite important in terms of where that has led to in terms of multilateral negotiations. Because what we've seen, at least in terms of the work that we do with civil society, is across the globe a strong erosion in faith in that as an instrument. People keep mobilizing and they arrive in large numbers at interesting destinations, like Rio experienced it, South Africa experienced it, and no decisions are made. And this has been repeated cyclically. So there are cynics which say the object of this is to delegitimize, again, multilateralism as a means towards redressing problems. At least the part of BRICS that I'm most familiar with, the South African component, we argue absolutely in terms of multilateralism as the means of redressing global challenges. So we continue pushing that, but it is not in the interests of what the G7 wants to do. And it's important that we keep recognizing that. I mean, the points you raised yesterday, I think, not only have I heard this in the BRICS community, but I think a lot of effort, especially with the business community, in the BRICS being brought together around intra-BRICS trade. In fact, that's one of the indicators that was used in Durban last. What is the degree of intra-BRICS trade? We have many scholars that have worked on this area. And as it's become a metric, it becomes something that individually the countries are monitoring. And this speaks to another aspect about policy making in the BRICS, which I think a colleague asked, what is it that we are contributing to how things change? This means of using public information to also ensure accountability of political heads becomes possible using such an instrument. So, shifting from there to what's happening, and a few maybe peculiar South African stories. The one is a huge success in South Africa on a very small issue, which was the provision of 1 million. It's a small number when you compare it to the other countries, but relative to South Africa, it's a big number.
1 million solar water heaters. This was provided by municipalities to the cusp of informal and low-income households. So it's provided to a community that does not have the capacity to pay for it. Originally, the technology was Chinese. It remains Chinese technology, but assembled increasingly in South Africa. The assembly and setting up the facilities on top of each of the houses has utilized formerly or retrenched metal and steel workers. So you've managed to utilize something which ordinarily would have been called technology transfer, but towards quite a sustainable development effort. And it's met a whole range of socioeconomic objectives at the same time. So it's these small things that are actually taking place that I think requires more attention from us. And I think this speaks to what the colleague in the front raised as well, about what the universities are doing. And I want to raise that across a few issues. South Africa also has a competing technology around solar panels. Based on our neoliberal framework, we licensed it to Turkey and imported from Germany. I can tell you more about that in detail. But we are working on those as research fields as well. South Africa is a small country, but contributes quite significantly when it comes to research output on a global scale. So, the issue about the universities. There's a positive side where we have good science outputs. There's a negative side when it comes to how we understand those outputs. And here I speak specifically, you'll excuse this, it's a continuation of what I was raising yesterday. The fundamentalism taught as an orthodoxy, which I think the colleague raised about illusions. I would put, again, a stronger term. It's not even an illusion, it's a delusion. If we believe using that textbook version of economics will resolve our problems. And I mean that in terms of neoclassical indoctrination that takes place across all first 3 years of economics training across all the BRICS countries. Across all the BRICS countries, it's the same textbooks. And it's shocking because of our differences. So, another element in terms of where we've managed to achieve some level of gains, and I think the colleague Sao has touched on some of that, has been in the area of standard setting and establishing regulatory instruments through which standard setting can be applied. This is quite important because the capabilities are not evenly distributed. Even if we have standards in place, our ability to police those standards are not the same. So I think that's an area for increased and maybe intense cooperation. We see the imbalances in terms of the scientists that are produced, technologies that are produced. When we do the comparative figures around the number of highly skilled workers in our countries, we see huge imbalances. In fact, from authors from India and China, they've spoken of surpluses. Now, if you are talking of surpluses, and we are talking about huge needs, especially in South Africa and Africa as a whole, this provides something that we could even talk about cooperatively. It needn't be just a loss on either side. So, following through on that, South Africa is no longer, since at least 1994, but it had started a little earlier, is not an open house to multinational exploitation. Specifically when it comes to mines for the natural resources that South Africa has underground, you have to provide, here's a slight difference from what the colleague mentioned, you have to provide remediation plans. Not only do you have to provide the plans, you have to provide the insurance that remediation of mining will take place. It has to have an environmental impact assessment attached to it, with provisions. These are things that we have learned
between the BRICS countries. You know, so there's a lot more positively that's taking place because of it, and we can enhance that and take that further. You know? And that's part of the solution of breaking the way in which finance operates in what people still, I don't think we'll get away from it. I'm just very cautious because of working in the BRICS and working maybe so much in Brazil. I'm wary about using the word West. So I continuously refer to it as the OECD and the trilateral in that form. But breaking away from their practices is important for us, especially in terms of how new finance is made available for these types of transitional issues. Again, to the colleague, I think, from the university that raised this question, if there's a specialness in the BRICS countries, and you'll excuse this if it cuts across what officially we are meant to say, rhetorically. We are all mixed economies. But we are not mixed economies that hide away from the fact. And this is important in terms of how we rewrite our textbooks as well. So, I'm sure people, when they've heard the financial crisis and the intervention, especially from OECD countries to it, you heard mention of too big to fail. People are familiar with this concept. Why is it that those resources were put to those particular parts of the economy? Well, emerging in the discourse, at least the popular discourse currently in the USA, is too scary to mention. Something that is too scary to go into the public discourse. And what's being referred to here is the amount of investments already made in what's considered a dead area. Investments that have already left the investor, but cannot be realized because of its impact on the environment. And this is a significant amount of resources that somehow needs to be turned around. And I can also attest to the fact that you'll be shocked that including and amongst the 1%, including Wall Street bankers, people are paying attention to how that gets rescued and diverted away. That's a lot of resources that was wasted in those speculative bubbles. Yeah? So towards the last few points, I think we should take into account the outcomes of the academic forum that was hosted in this city. It is being given to the heads of state. An important point raised by all the academics was we've done comparative studies. BRICS, where we put up those tables. Brazil, Russia, India, China, South Africa. And we compare each other all the time. We should increasingly be doing studies about BRICS as a collective. The intra-part of trade is part of it. But what is it that we are building that's the alternative? And so we were asked, would we direct our attention in future efforts to collaborative research, not just comparative studies? And I think we are on our way towards that. The universities, unfortunately, if left to their own devices, neoliberalism isn't something that only affects the state in an abstract. Neoliberalism also permeates this institution of higher education we call universities. And it does that through a form of management that in the literature is called new public management. In other words, you manage the university as if it were a private corporation, you privatize parts of it, etc. That is not sustainable. Not only is it not sustainable, it is leading to a series of social distresses. We have cases, for example, in South Africa, where government provides the funding for students and all of the money is transferred to exploitative landlords that basically charge as much as tuition for the cost of accommodation. This continues across all the systems. So I think we need to be guarded against that. The last point for me, in terms of what people raise, and I think it's part of the failure of multilaterals,
I've heard mention of this at this conference and of previous conferences, a strong push towards reform of the UN Security Council. And I support that. It needs to be changed in terms of architecture. But I think in terms of sort of keeping our eye on the commanding heights of the UN, let's not forget the main instruments through which the UN works. The agency that could have been responsible for keeping an eye on the transnationals is UNCTAD. And we've not been able to bring that agenda back because it was blocked. We should also think of the BRICS playing a role in that. And I know this from the cases, like the Brazilians and South Africans, at least the ones that I'm familiar with, that have taken up positions of leadership in UN agencies. The agenda of the agencies have become more progressive. And this is also something we should aspire to. Maybe not just wanting to veto decisions, but build positively an image of a better world that we will occupy. Obrigado, professor Hasgan. A gente tem alguns minutos ainda. Posso tranquilamente abrir a palavra se alguém quiser fazer o uso mais uma vez, fazer algum comentário final. Ou se podemos partir para o encerramento da nossa sessão. Acho que foi uma sessão extremamente rica do ponto de vista de nos incitar a pensar um pouco o papel das nossas economias, dos nossos países nessa questão que nos trouxe aqui. Um dos colegas aqui lembrou, com muita propriedade, a ideia de que os BRICS, de fato, são muito heterogêneos, né? E isso é absolutamente verdadeiro, né? Quer dizer, cada país tem uma história política, econômica, social, uma inserção na sua proximidade geográfica e geopolítica diferenciada, né? Heranças culturais diferenciadas. E, de uma certa maneira, o acrônimo BRICS surgiu, todos sabemos disso, como uma percepção no âmbito do neoliberalismo, enquanto oportunidades de mercado. Quer dizer, o Jim O'Neill, quando ele cria o termo BRIC, que na época excluía a África do Sul, e que, de uma certa maneira, corretamente, do ponto de vista geopolítica, estamos incluindo, né? A percepção era muito clara, né? Era de, olha, o futuro, né, do mercado capitalista global não está mais no país da OCDE, né, como diz o Hasgan, ou no G7. Ele está em economias que têm um potencial de crescimento muito elevado. E, evidentemente, essa perspectiva neoliberal é viesada, né? Equivocada, mas, de uma certa maneira, ela aponta na direção de alguns dos impasses, vários dos impasses centrais que as economias capitalistas mais avançadas enfrentam hoje em dia, já desde um período razoável. Quer dizer, a ideia de que as possibilidades de expansão se reduzem cada vez mais. A gente poderia adicionar essa potencialidade de extensão do mercado, a ideia, a variável investimento, que foi lembrada pelo nosso colega indiano aqui. Se a gente olhar as estatísticas de investimento também nos países mais avançados, nas economias do G7, a gente percebe que elas estão ficando cada vez menores, né? E a relação em novos investimentos nos países não G7 e G7, ela tem se transformado significativamente, e há estatísticas do próprio FMI que mostram isso de uma maneira muito clara. Quer dizer, as perspectivas de investimento da economia global, já de algum tempo para cá, e com certeza no futuro, elas se concentram fora da tríade. O consumo e o investimento está fora dali. Essas perspectivas de investimento, né, elas se concentram em determinadas economias que têm esse potencial fundamentalmente de
de transformação. Se o investimento continuar seguindo os passos do modelo esgotado, né, nós, nesses países que liderarão o processo de crescimento, de consumo e investimento nas próximas décadas, seremos, de fato, os responsáveis pelo debacle mundial. Né? Agora, há oportunidade de que se redirecione esses processos de desenvolvimento. Se seguimos injetando recursos públicos, né, e direcionando as nossas políticas, né, para, como diz alguns colegas nossos, para dar mais vida para cadáver, né, que é a indústria automobilística tradicional, como a gente tem, o grande aparato químico, petroquímico, liderado por Monsanto e outras empresas, né, a perdição é clara. Agora, a alternativa, ela não sairá dos países mais avançados. Será que os BRICS têm algum tipo de singularidade que os coloca como sendo potencialmente líderes nesse processo de transformação? Né? E aí a gente volta para a questão da heterogeneidade. Quer dizer, se a heterogeneidade é uma característica correta, né, no plano geopolítico global, acho que alguma unidade nessas economias e sociedades que são tão divergentes, né, e que às vezes trazem problemas de conflito interno entre si. A questão do comércio foi aqui levantada muito corretamente, né? E se a gente olhar as estatísticas de comércio intra-BRICS, a gente vê um padrão único. A gente vê um grande exportador de produtos manufaturados para todos os outros BRICS, que é a China, que também é o grande importador de matérias-primas e produtos não industrializados desses outros países. Isso vale para a Rússia, para a China, para o Brasil e talvez em menor escala um pouco para a Índia. Não, mas é um padrão generalizado, né, de integração desconectada, né, do resto dos 4 BRICS numa economia que tem crescido significativamente e que historicamente nos últimos 20, 30 anos cresceu fundamentalmente através de uma inserção num modo capitalista global que está em extinção. Né? A percepção que talvez a gente tenha, né, e a colega chinesa acho que foi feliz nessa direção, é que já há algum tempo os chineses perceberam que essa inserção ela levará inexoravelmente à perdição. Né? Evidentemente que um transatlântico não se não se dá uma volta de 180 graus sem que ele percorra para frente pelo menos uns 300 quilômetros. Né? Então, há possibilidades de luz no fim do túnel. Né? Quer dizer, a gente tem, no âmbito do acerto político BRICS, algumas sinalizações que são importantes. Né? Uma vai ser objeto da discussão já tarde, que é essa constituição, né, de um padrão financeiro diferenciado, né, e que chegaria no limite à constituição de um banco de desenvolvimento para enfrentar o sistema que os países mais avançados nos impuseram a partir do final da Segunda Guerra, mas ela também tenta se construir em outras esferas. Né? Em março desse ano, houve uma primeira cúpula dos ministros de Ciência, Tecnologia e Inovação dos BRICS na África do Sul, que resultou num documento ainda tentativo, mas que significa um avanço relativamente grande do ponto de vista de percepção de espaços de articulação política, né, tendo em vista as capacitações científicas e tecnológicas nossas e os desafios que são colocados em escala mundial, né, e também em escala dos países dos BRICS. Então, eu queria apenas terminar essa sessão no sentido de que se a situação, né, em termos gerais, é uma situação de que estamos beirando a catástrofe, que ninguém tentou
esconder a realidade nos coloca, o espaço BRICS é um espaço político importante para a humanidade como um todo. E é com esse último ponto que eu gostaria de terminar a sessão, agradecer em especial aos nossos dois conferencistas pelas provocações que nos colocaram aqui e agradecer à plateia também pelas brilhantes intervenções e convidá-los para que sigamos à tarde com o prosseguimento da nossa discussão. Muito obrigado e um final de manhã. Lembramos a todos que contamos com o patrocínio do BNDES, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Sinergia e da Odebrecht.